Bom, então vamos lá, pessoal. Se você atualmente é uma pessoa que luta contra a procrastinação, uma pessoa que não consegue cumprir suas tarefas, uma pessoa que estabelece metas, mas não consegue cumprir, saiba que esse vídeo foi destinado para você. E eu vou lhe ensinar ao longo dele como que você pode de uma vez por todas acabar com a procrastinação e se tornar uma pessoa mais disciplinada, focada e entender por que você muitas das vezes não consegue cumprir com suas metas. Então fique até o final dele que eu vou estar lhe ensinando de uma vez por todas a como acabar com esse ciclo vicioso. Então, bom, pessoal, o tema desse vídeo nada mais é do que não fuja do tédio, tá? A base para tudo que eu vou lhe falar ao longo desse vídeo é que você não deve fugir do tédio, ou seja, não deve fugir do desconforto. É a partir do desconforto que a gente consegue dominar tudo que a gente quer na nossa vida, pessoal. E o maior erro das pessoas nos dias atuais é que elas não querem se submeter a isso. Na primeira leva de tédio que elas têm, elas tentam procurar alguma distração, alguma coisa que consiga suprir esse vazio. Na primeira meia hora de estudo, de leitura, elas tentam buscar o celular, assistir um vídeo, ouvir uma música. Por quê? Porque elas querem fugir do tédio. Tá? E a base para você construir qualquer coisa na sua vida, pessoal, é basicamente conviver com o tédio. Porque estudar é tedioso, trabalhar é tedioso, fazer qualquer coisa é tedioso, tá? Só que, basicamente, as pessoas não querem fazer isso e acabam se submetendo às distrações, tá? E o primeiro tópico desse vídeo é que os gurus que falam sobre produtividade, sobre disciplina, eles te enganam, tá? Ou indiretamente lhe enganam porque você ainda não se entende, porque você ainda não tem autocuidado sobre si mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Antes mesmo de você querer comprar um curso sobre produtividade, comprar uma planilha, comprar qualquer coisa que essas pessoas tentam lhe vender, você precisa trabalhar o seu cérebro ao desconforto, tá? E não é que cursos estejam errados, mentorias, planilhas estejam erradas. Não, pelo contrário. Tudo isso funciona e funciona bem se você souber utilizar da maneira correta. Mas o que as pessoas não entendem é que elas tentam adentrar nesse novo plano em uma fase da vida onde elas não estão acostumadas a basicamente não manter uma linha de raciocínio nem por 15 minutos. Tá? Se pergunte qual foi a última vez em que você passou 15 minutos mantendo uma linha de atenção, mantendo uma linha de raciocínio. Se você não conseguiu pensar quando que você fez isso, você certamente não está preparado para comprar um curso de R$ 300 sobre produtividade. Você não está preparado para seguir uma planilha, porque tudo isso é para lhe auxiliar, é para conseguir aperfeiçoar a sua base. E a base você constrói sozinho, pessoal. Você constrói sozinho, tá? E bom, basicamente é isso que eu estou querendo lhe passar nesse primeiro tópico. O problema não é que os gurus eles tentam lhe enganar. Existem bons gurus, tá? Existem boas pessoas bem intencionadas, mas também existem más pessoas, tá? Influenciadores que tentam pintar a lógica de que aquele produto, aquela mentoria, aquele planejamento vai acabar de uma vez por todas com a sua procrastinação. De um lado, existem pessoas boas e pessoas ruins, mas o principal vilão aqui é que os gurus te enganam indiretamente porque você não se autoconhece e porque você ainda não entendeu que você precisa construir primeiramente uma base. Precisa acostumar-se com o desconforto, com o tédio, tá? Para finalmente conseguir galgar outras coisas, tá? E aqui é justamente o que eu lhe falei. As técnicas que essas pessoas tentam lhe vender
elas certamente estão corretas, né? 99% delas estão corretas, com exceção daquele método milagroso, método de não sei das quantas, método 9, 10, 11, que as pessoas tentam lhe vender como se fosse um milagre, que certamente não vai acontecer. Mas com exceção dessas, o restante funciona, tá? Uma planilha no Notion, ela funciona, pessoal, tá? Se o Notion ele não fosse tão bom quanto as pessoas dizem, não seria um dos aplicativos mais baixados na internet, não seria um dos aplicativos mais famosos no que tange a organização, a planejamento, tá? Técnica de estudo, pessoal. Se não fosse essas técnicas de estudo, não existiriam, tá? Pessoas que foram aprovadas em um concurso com elas, não existiriam artigos e várias revisões falando sobre os benefícios, né, que as pessoas obtiveram ao utilizá-las, tá? Gestão de tempo, pessoal, nunca se falou tanto atualmente sobre gestão de tempo, sobre como que você pode organizar a sua rotina, economizar o tempo, se organizar. Nunca se falou sobre isso. E por que as pessoas elas estão falando cada vez mais disso? Porque funciona, tá? Porque pessoas colocam na prática e funcionam. Porque existem artigos e muito embasamento científico por trás disso que comprova que isso aqui funciona, tá? Pomodoro, pessoal. Quantas pessoas não começaram a estudar utilizando o Pomodoro? Tá? O Pomodoro nada mais é do que uma técnica que consegue fazer com que seu cérebro ele vá se acostumando aos poucos a manter uma linha de raciocínio por 20 e 25 minutos e descansar depois. Tá? O Pomodoro nada mais é do que, né, uma técnica que conciliou, tá, o desconforto com o conforto. Tá? Que conseguiu tornar o estudo mais flexível, tá? Para aquelas pessoas que ainda não conseguem passar muito tempo focadas. E existe bom embasamento para isso aqui, tá? Pessoas usam, pessoas estudam, pessoas são aprovadas. Então, as técnicas estão corretas, tá? Mas qual é o problema principal? O problema principal é que você ainda não acostumou o seu cérebro com o desconforto. Porque a gente não é feito para isso. A gente não é feito para ficar no desconforto. A gente é feito para fugir do desconforto, tá? E o nosso cérebro, de maneira imatura, ele consegue, basicamente, nos deixar distraídos, tá? Por quê? Porque isso economiza energia, tá? Ficar entediado, ficar desconfortável gasta energia. E o nosso cérebro não quer isso, tá? Então, no final das contas, quando a gente tem um cérebro despreparado para todas as técnicas que a gente vê por aí e que funcionam, a gente basicamente está construindo um prédio em cima de uma base que não tem nada. Como que a gente quer construir um prédio, como que a gente quer construir um resort ou qualquer coisa do tipo, se a nossa base não tem nada preparada? Se a gente basicamente não tem nenhuma base construída que possa sustentar todo esse arcabouço aqui que a gente quer construir. Então, pessoal, entenda, você primeiro precisa construir a sua base, você primeiro precisa construir alguma coisa que sustente tudo isso aqui que você quer construir. Beleza? Tá. Isso aqui ela vem com o quê? Vem com desconforto, vem com tédio. Por isso que a temática desse vídeo é não fuja do tédio. É o tédio que vai fazer com que você consiga construir essa base. E, bom, justamente o que você precisa fazer é uma adaptação inicial, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo, saiba que esse de longe é o ponto mais importante dele. Tá? Para você quebrar esse ciclo de procrastinação, você precisa adaptar o seu cérebro primeiramente. Tá? E o adaptando, depois você pensa em técnica, depois você pensa em curso, depois você pensa em outra coisa. Mas primeiro, acostume ele ao desconforto. E isso é mais difícil do que você pensa. Tá? Justamente porque hoje nós estamos em um mundo... nós estamos em uma rotina, em um ambiente que nos deixa completamente distraído, pessoal. Que nos deixa completamente, pessoal, sem saber o que fazer, tá? Ao nosso redor, tudo que existe conflui para a nossa procrastinação, conflui para o nosso desconforto. E nunca existiu no nosso mundo um cenário como esse, tá? Então, por mais que nós tenhamos
muito estudos sobre produtividade, sobre eficiência, sobre planejamento, sobre diversas informações. A gente basicamente, pessoal, não tem nenhum incentivo para ser produtivo. Por quê? Porque a gente basicamente está em um mundo onde a gente pega o celular e se distrai, tá? Onde a gente tem uma ferramenta que pode a qualquer momento tirar o nosso foco. Existe um estudo, né, que falou muito sobre como que o celular ele pode influenciar a nossa personalidade, influenciar o nosso desempenho em diversas tarefas. Tá? Basicamente, os pesquisadores eles testaram uma hipótese, né, que na gringa virou brain drain, mas que aqui no Brasil seria mais ou menos drenagem de cérebros, que sugere que a simples presença do nosso celular ela pode prejudicar o desempenho em qualquer tarefa que a gente esteja fazendo. Tá? O que é que fizeram nesse artigo? Pegaram dois grupos, tá? Pegaram um grupo onde as pessoas elas estavam com o celular no bolso e outro grupo onde as pessoas estavam com o celular em outro cômodo, tá? Seja numa mesa, seja fora do quarto, enfim. E essas duas pessoas elas foram adaptadas, elas foram programadas para realizar uma mesma tarefa. O que se notou é que as pessoas que tinham o celular no bolso possuíam um desempenho muito pior do que aquelas que colocaram o celular em outro cômodo. E elas não usaram o celular, elas basicamente deixaram ele ali em uma localidade diferente. E o que se notou é que a simples presença, tá, do seu smartphone, ela pode prejudicar o teu desempenho, independentemente se você está usando aquilo ou não. Isso é bizarro, cara. A simples presença do celular pode prejudicar a nossa tarefa. Então isso diz muito sobre como que o ambiente pode influenciar até mesmo as nossas pequenas tarefas. E como que hoje não há nenhum incentivo por parte de ninguém a nos manter produtivos. Por onde a gente olha, a gente está cercado de distração, de TikTok, de vídeo curto, de qualquer coisa que faz com que a gente fuja do tédio e do desconforto. Tá? Então, se um simples pedaço de tijolo, um quadrado de tijolo que liga e desliga, pode acabar com a nossa produtividade, quem dirá de um ambiente inteiro. Então, a solução para isso aqui, pessoal, é você adaptar aos poucos o teu cérebro, tá? Por quê? Porque o principal erro que existe é as pessoas quererem sair disso aqui, de alguém que está totalmente acostumado com o conforto, com a preguiça, com o celular, para isso aqui, uma pessoa produtiva. Sendo que você não vai conseguir fazer isso, pessoal, por 7 dias. Você não vai conseguir se tornar uma pessoa daqui, tá, para cá em 14 dias. Você não vai, cara. Você tem que aos poucos se acostumar, tá? Lembre, você está lutando contra um sistema inteiro, você está lutando contra um mundo inteiro que quer lhe deixar distraído a todo momento. Então não é de uma vez por todas que você vai conseguir fazer isso. Não é de uma vez por todas que você vai construir a sua base para construir o seu prédio. Tá? Uma construção leva a outra, pessoal. E primeiro você tem que começar pela base. Né? E qual é a solução para isso aqui? Tá? Nada mais é do que ter paciência. Tá? Você precisa adaptar o seu cérebro ao tédio, ao desconforto aos poucos. Tá? Então você vai começar com 1 hora, até menos, tá? Com 30 minutos, com 15 minutos, você vai aos poucos se entediando. Tá? Expor o teu cérebro ao tédio. Então, por exemplo, antes de iniciar esse vídeo, eu procrastinei. Eu demorei mais do que o necessário para gravar esse vídeo, para construir o roteiro, para consumir conteúdo. E gravar vídeo, para mim, tá, é entediante, porque eu preciso fazer todo esse processo. Mas eu vou me acostumando. Eu aos poucos vou ficando 1 hora, vou ficando 2 horas, vou ficando 3 horas, 4 horas acostumado a fazer algo que para mim é entediante. Isso aqui vale para tudo, vale para estudo, vale para leitura, vale para trabalho. Você aos poucos vai adaptando o seu cérebro a
se acostumar com o desconforto, com o tédio. E no final, você vai ver que o seu limiar de tolerância, ou seja, o quanto o teu cérebro aguenta ficar focado em uma tarefa, ele vai aumentando. Então, é muito comum um relato de concurseiros, né? Antes eu não conseguia estudar 10 minutos, 15 minutos, e depois eu estava estudando 8 horas por dia, justamente. Ele foi acostumando o cérebro progressivamente e foi aumentando o limiar de tolerância dele àquela determinada tarefa. Então é justamente isso que a gente vê, pessoal, tá? Limiar de tolerância, aumento da nossa capacidade de foco, concentração. Isso aqui se faz com paciência, com progressividade, tá? Bom, e basicamente essa aqui é a base de todo esse vídeo, tá? É não fugir do tédio, é tentar se tornar cada vez mais disciplinado, beleza? Eu não vendi aqui nenhum curso, eu não vendi aqui nenhum método milagroso, pelo contrário, eu trouxe para você uma dica prática, tá? Uma coisa que você pode colocar na sua rotina a partir desse momento e que vai fazer com que você, daqui a 1, 2 semanas, fique mais focado, tá? Eu sugiro que você faça o teste. Coloque aqui em prática tudo o que eu falei nesse vídeo e daqui a 2 semanas vem aqui e comenta o que é que você relatou de melhora, tá? Isso funcionou comigo e isso não vi acontecendo de errado com ninguém, tá? Todas as pessoas que aplicaram isso deram certo, beleza? E bom, se você quer ter acesso ao conhecimento aqui desse vídeo de uma maneira mais aprofundada e ter de certa forma um autocontrole, um autocuidado, entender o que está por trás desses conceitos, se tornar uma pessoa mais disciplinada, mais focada, eu recomendo a você adquirir alguns desses exemplares, tá? O que eu falo aqui nesse vídeo, pessoal, não vem da boca para fora, pelo contrário, tem uma literatura falando sobre isso, tem um embasamento científico por trás disso, e que você adquirindo qualquer um desses exemplares, você vai estar tendo acesso a um conhecimento mais aprofundado sobre tudo isso aqui que eu te falei. Tá? Então, se você quer ser uma pessoa mais focada, mais disciplinada, eu lhe recomendo adquirir algum desses livros aqui. Você não só vai estar se ajudando, se autodesenvolvendo, mas ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais e a se manter aqui na plataforma. Então, o link vai estar aqui na descrição para você adquirir qualquer um deles, tá certo? E bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Eu espero mesmo que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei e comentar aqui embaixo o que é que você achou sobre tudo isso que eu te falei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.